Vamos ver aqui Star Wars, o que matou a magia, do canal Caio Amaral. Eu não conheço tanto Star Wars, eu conheço superficialmente, contextualmente. Eu sei da parada dos midichlorians e eu não sei até que ponto pra mim isso é um problema ou não. Eu prefiro a fantasia do que explicações cientificistas. Ah, os midichlorians, que isso aqui, cara, eu não gosto muito não. Quem mandou esse vídeo do Star Wars foi quem? Foi o Koenig Sukuna, ele mandou isso tipo há 6 meses atrás, bora ver. Tudo bem, pessoal? Eu não costumo assistir essas produções do Disney Plus, mas outro dia eu resolvi ver uns episódios dessa série nova The Acolyte, do universo Star Wars, só para entender melhor a reação negativa do público. E no fim, o que mais me chocou não foi nem tanto o conteúdo da história, que realmente eu achei assim, ruim em termos de roteiro e tal, Eu não mas vi a foi na série. verdade assim a completa ausência de magia. Ah, ele vai falar num contexto mais simbólico, né? Não necessariamente do poder do Star Wars. É o que eu pessoalmente procuro quando eu vou ver um filme, enfim, desse universo, né, a Star Wars. E normalmente quando eu falo de cinema, eu foco muito na importância do roteiro. E no meu último vídeo que foi sobre Aristóteles, lá eu falo, né, que um filme ele não deveria depender, por exemplo, do espetáculo para funcionar. E eu acho que essa coisa da magia, né, do cinema, ela tá nessa categoria do espetáculo da coisa. Não é tanto, né, relativo ao conteúdo. Mas eu não posso negar que, apesar de eu achar que o roteiro, né, ele é a base de todo bom filme, que muito do que me atrai a filmes. Vamos lá, vamos destrinchar o roteiro, né? É que o roteiro. Vamos lá. Existem acontecimentos no, no, no filme ou no ar, e existe a história, que é tipo como se fossem vários elos de uma corrente conectando as coisas. A narrativa é como você manipula o engajamento e a emoção do espectador para ele se interessar no que você está apresentando. São as técnicas para isso. Um roteiro de uma história previsível não é um roteiro ruim. Porque o que faz a gente gostar de uma história não são os acontecimentos dela necessariamente, mas sim como esses acontecimentos acontecem. E aí você pode fazer uma pessoa ver uma história que ela já conhece, mas se emocionar do mesmo jeito. Claro, varia de pessoa para pessoa, varia de qualidade de roteiro e de outros pilares, como por exemplo produção, animação, direção, atuação num filme, por aí vai. Só que tem outra coisa importante, que é a seguinte. Um roteiro, ele é apenas uma forma de facilitar a transmissão de mensagem do autor para o espectador. Não quer dizer que o autor quer uma mensagem, mas a mensagem que eu estou falando aqui são as informações realmente importantes de uma obra, os sentimentos dela, ou as reflexões que ela causa naturalmente por ser uma história boa, onde personagens vivem as suas verdades e lidam com as suas mentiras. Então, em geral, quanto mais técnicas narrativas são bem utilizadas, melhor fica essa conexão, porque facilita a transmissão, tem menos obstáculos no caminho do que alguém que não sabe de como está fazendo as coisas. Só que, primeiro, a narrativa não existe individualmente no vácuo. As técnicas narrativas se conectam com outras técnicas narrativas e formam um bom roteiro. Só que, além disso, o que torna o roteiro realmente elegante é quando as técnicas narrativas estão conectadas com várias coisas que não estão necessariamente na mesma camada que ela. Que é simbolismo, sentimento, temática e por aí vai. Isso tudo deixa a história redondinha e faz você sentir que tudo tem sentido. E dá aquela sensação da magia que ele está falando aqui. Então são várias questões que se sobrepõem. Aqui no Narrativano, a gente em geral comenta muito de roteiro. Só que às vezes, um roteiro é simples e fácil da gente analisar. E a gente tem que entender por que ele foi bem recebido ou mal recebido. E aí a gente começa a tentar se aprofundar em outras coisas. Como, por exemplo, a temática, o simbolismo, ou a filosofia, como que isso pode influenciar a percepção da pessoa. De ficção científica, de fantasia, de aventura, tem a ver com esse elemento, né, da magia do Inclusive, o Frei falou o seguinte, que Evangelho não usa muitos elementos, eles são usados por ser legal. Isso é uma meia-verdade, vamos com calma. Sim, o Hideaki Anno usou certos elementos porque ele acha legal.
Só que isso não significa que ele não pesquisou sobre esses elementos. Não significa... Cara, ele é um artista. O cara vê um negócio interessante, ele vai atrás. Então, o que tem Evangelho tá lá por vários motivos. Por ter uma estética legal, mas também representar um símbolo que ele acha relevante para a história. Esse símbolo vai manifestar as coisas que o autor quer passar, ou até coisas que ele nem sabe que quer passar, que naturalmente surgem da história. O negócio é que as pessoas falam que Evangelho, vou dar um exemplo aqui exagerado, é tipo uma conspiração, caraca, é muito, tipo, fala que, tipo, vamos dizer que Evangelho é 100%, é muito top, só de métrica que qualquer. As pessoas querem dizer que ele é tipo 10 milhões. Aí vem as outras pessoas para falar, não, ele é só 10%. Entendeu? Não precisa disso. Então, Evangelion, os símbolos, tem inspiração também no Ultraman, que o Hideaki Anno era muito fã, mas também de experiências cristãs na história do Japão, o misticismo cristão que tem para muitos japoneses, e também o interesse artístico de procurar mais sobre aquilo, compreender, botar coisas. Só que misturando com o caldeirão de referências, ideias e mentalidades do japonês. Então, os símbolos de Evangelho não são vazios de significado. Só que as pessoas gostam de fazer Evangelion virar um negócio com muitas teorias da conspiração dentro do próprio Evangelho, né? Sendo que o negócio é profundo, é interessante, tem várias coisas legais. E não precisa dessas outras maluquices, vamos dizer assim, para justificar. Mas os símbolos, mensagens e referências, isso existe, tá lá. E é muito bem aplicado, porque tem a sensibilidade artística de fazer um negócio interessante. E mesmo que o autor esteja fazendo no vamos ver, ele não sabe exatamente para onde vai, como por exemplo é Breaking Bad, né? Eles não sabiam o que eles iam fazer naquela cena que eles fecham um carro cheio de arma, e não sabia se a série ia ser renovada. Essas coisas vão construindo reflexos de elementos mais profundos ainda desses criadores, tanto consciente quanto inconsciente. E eu acho que esse é um dos maiores problemas para esses roteiristas e diretores patéticos atuais da mídia, principalmente ocidental americana, onde, além de não saber a técnica, e o Adi Shankar também, que não é ocidental, mas é um patético também. Além de não saber a técnica, eles estão refletindo nada. Porque não tem nada de verdade dentro deles para ser refletido. Então, vira um negócio vazio de significado, de carisma, de alma e de magia. Escapismo. E para tentar entender, né, fazer uma comparação. Normalmente eu não xingo roteirista, diretor, essas coisas, eu não xingo. Tem uma política muito séria. Mas existem pessoas que simplesmente são mal intencionadas, são mau caráter. Como o Android 16 já dizia, mais ou menos assim, né? Não se acanhe, Gohan. Existem pessoas nesse mundo que não serão convencidas por palavras. Está tudo bem usar a violência contra eles. Então, quando você vê as entrevistas, os comentários da Adi Shankar, as mentiras ditas constantemente, os diversos trabalhos ruins que ele fez, desrespeitosos, fracos, o cara se beneficiando de um marketing de absurdos, de sacanagem, de produto ruim. É patético, é patético, patético. Não sei se eles são pessoas ruins, mas eles como profissionais são patéticos. E olha que eu não falo isso de nenhum autor. Nenhum. Mas em toda profissão existem pessoas onde não é pecado lutar pela justiça contra elas. Com o The Acolyte, que eu tava achando tudo muito estranho. Eu não vi a maioria dessas séries Star Wars que estrearam nos últimos anos, mas daí eu resolvi colocar o Retorno de Jedi e assistir a trechos do filme intercalados com trechos da série, só para ficar bem evidente o contraste e ver se eu tirava alguns insights dali. E eu peguei de propósito o Retorno de Jedi porque ele é considerado o mais fraco da trilogia original. Eu não queria fazer uma comparação de The Acolyte, né, uma comparação injusta com a franquia Star Wars no auge absoluto. E eu achei o contraste bem interessante, porque até em cenas simples, onde não tem nada de muito fantástico acontecendo,
O Retorno de Jedi ele conseguia ter aquela aura de magia que eu tô falando, enquanto The Acolyte não tinha. E isso acontece porque, para mim, eu acho que todos os elementos do cinema têm que estar trabalhando em conjunto para essa tal da magia acontecer. A trilha sonora, as performances. Tem um texto no meu blog que chama Idealismo e Naturalismo na Direção de Fotografia, onde eu falo do papel da fotografia nesse processo também. Como, por exemplo, o uso de fumaça, né? Ou às vezes até um contraluz pode dar uma aura meio mística para um personagem. E eu acho que em The Acolyte você tem vários desses elementos minando a magia da história. Tem várias influências do naturalismo que agem contra essa fantasia, contra a ilusão. Desde coisas simples, né? Por exemplo, a imagem, né, da série. A série, a fotografia tem umas cores meio terrosas e ela é pouco contrastada também. E isso faz o ambiente parecer um pouco mais mundano, uma coisa mais rural de repente, até dentro das naves. E quando você vê já as naves lá, sei lá, em Retorno de Jedi, elas têm mais os cenários e a fotografia tem aqueles tons mais cinza, azulados, que remetem a algo mais tecnológico, futurista. Outros detalhes, por exemplo, a edição em The Acolyte, ela deixa várias pausas, vários espaços meio mortos entre os diálogos, entre as ações, em vez de estar sempre, né, avançando a trama, estimulando o interesse do espectador. E acho que poucas coisas quebram a magia mais do que esses silêncios, né, esse clima meio que de rotina. A trilha sonora, ela também mais discreta, menos presente na série. Necessariamente, as coisas que ele tá falando não são ruins. O negócio é que provavelmente a série tá querendo ser mais séria. E olha só como eu sou muito realista. E isso pode ser muito bem feito. Mas provavelmente não é o caso. Eu não vi The Acolyte, mas é uma das poucas coisas que eu me dou a liberdade de falar que é um lixo. Foda-se. Caguei. Narrativando não vai manter critérios de, de avaliação igual outras obras que eu tenho. Não é um lixo, foda-se. E ela cria meio que um clima assim de tensão, de melancolia. Ela evita os temas musicais mais alegres, né, que pontuavam o filme, os filmes da trilogia original. Até porque a história aqui ela tem poucos momentos alegres que justificariam essas melodias mais positivas. Mas tem dois elementos que eu queria destacar aqui, até por eles serem fáceis de você observar. E que não são só problemas dessa série The Acolyte. Eu acho que a maioria das séries de TV hoje e muitos blockbusters, inclusive alguns longas da série Star Wars mais recentes, eles pecam nesses pontos. E a primeira coisa que eu queria falar tem a ver com os fundos e com os detalhes dos cenários. Vou contar uma história que não tem nada a ver com o filme, mas assim, quando eu era pequeno e eu fui as primeiras vezes nos parques da Disney, eu lembro que às vezes eu ficava mais encantado com o que estava acontecendo no fundo dos cenários, né? Naqueles brinquedos tipo Piratas do Caribe e tal, do que com o que estava acontecendo em primeiro plano, do que com a narrativa. Foi na Disney quando criança. Pô, na história você tem que fazer, né? Coisas que conectem o leitor com a trama, pra ele se sentir familiarizado e dentro do ambiente. Não sei como que é isso. Eu ainda tive o privilégio de ir pra Disney com 16 anos de idade. Uma vez. Mas. E como criança deve ser uma experiência muito doida, né? Principal, né, os bonecos, tal. Eu ficava lá no barco olhando assim, né, os cantos e aqueles espaços meio insignificantes teoricamente do brinquedo. E às vezes o que eu achava mais fascinante era ver de repente uma janela, sei lá, num cenário ali no fundo, que eles tinham a preocupação de colocar uma sombra ali se mexendo. E esses pequenos toques que vão fazendo o ambiente parecer vivo, né? Um mundo habitado. Os parques aqui do Brasil, por exemplo, eles já não conseguiam criar esse tipo de magia, e até porque as artificialidades todas acabavam se mostrando, né? Ficando expostas e quebrando a ilusão. Então aqui, né, eu lembro que funcionavam bem aqueles brinquedos que eram puramente radicais, né? Puramente físicos. E não exigiam essa construção de mundo. E óbvio que muito disso tem a ver com dinheiro, né? Porque você criar esse tipo de magia custa caro, porque exige uma transformação completa, né, da realidade. Mas eu acho que não é só isso. Pode custar caro, mas talvez você pode fazer de forma inteligente, né?
Eu acho que mas acho que aqui no Brasil não tem nem o interesse, nem o dinheiro. Isso, porque eu acho que muito depende também do cuidado e da intenção dos criadores. Porque até parques assim desses grandes de Orlando, nem todos têm aquela atmosfera mágica dos parques do complexo Disney. Porque nem todos têm essa mesma orientação, né? Esse mesmo fascínio pelo mágico, por exemplo. E eu acho que esse desejo, né, de você dar vida ao que é imaginário, ao que é ilusório, e você tentar preencher esse vazio, né, os silêncios, esconder o que tem de artificial no entretenimento, é algo que me lembra até aquele sentimento do John Hammond, né, no Jurassic Park, aquela cena do discurso dele, onde ele fala sobre o circo de pulgas. This place, I wanted to show them something that wasn't an illusion. Eu acho que esse espírito é algo que eu não vejo nos artistas e nos produtores que estão comandando hoje o entretenimento. Isso é fato. Isso é fato. As obras são totalmente artificiais e superficiais. E eles tentam esconder a artificialidade delas, fazendo histórias sérias e realistas que acabam só vazias mesmo. Tipo, não que histórias sérias e realistas sejam ruins. É só que a execução dessas pessoas não reflete nada. É o que a gente comentou mais cedo. Eles não refletem nada. Em The Acolyte, eu acho que tem vários diálogos, né, que eles se passam em cenários, e os cenários parecem mortos, com uma cara de estúdio, sei lá, de tela verde, de que não tem mais Totalmente tela ninguém verde. ali habitando aquele mundo. Acho que muito disso tem a ver com falta de movimento, com falta de detalhes, de elementos atraentes nesses fundos. E É porque toda essa produção é produção comercial vazia, feita puramente para lavar dinheiro, muito provavelmente. também de figurantes ao redor da ação principal. Porque muitas vezes é o que está no canto dos olhos, né? Aquilo que quase passa despercebido. Aquela famosa humilhação, né? Aquela famosa humilhação. Famosa humilhação, né? It's over. Não sobrou nada pro Betinho. Sobrou nada pro Betinho da Disney, mano. Só essa cena aqui, mano. Solou todo o novo universo de Star Wars da Disney. Nessa questão de vida, né? Mentira, Rogue One é bom. Rogue One é bom. Ah, mano, olha só isso aqui. Os caras não tem limite, olha só isso aqui. 23 mudanças do mangá pro anime de One Piece. Mangá, chapéu triangular. Ah não, cara, Ultra Nerd, puta que pariu, cara. Você é um canalha genial, só posso dizer isso. Caralho, velho, o bait não tem fim. Puta que pariu. É um Doritos o chapéu do Luffy no mangá. Nunca percebi isso, nem eu. Enquanto a gente está focando no ator principal, que é o que está dando vida ao ambiente e criando essa ilusão. Tem muitas cenas assim, onde não tem nada realmente interessante aqui no fundo. Não tem... É uma direção desinteressante, são personagens desinteressantes, com um roteiro desinteressante, com uma fotografia desinteressante, com cenários desinteressantes, com atuação desinteressante, com mensagem ausente, reflexo inexistente. Movimento, não tem pessoas, são só duas pessoas conversando, mas dá quase a impressão que poderia ser um fundo verde, né? Ou, sei lá, um fundo meio gerado por inteligência artificial. Já no Retorno de Jedi, você tem várias cenas assim, onde é só de repente diálogo entre dois atores, mas vaza muita gente, tem muita gente ao redor. Brutal. E você vê que são pessoas que eles estão atuando, não são só aqueles figurantes genéricos que ficam pequenininho de fundo, que nem acontece muito em The Acolyte. Né? Tem muita gente, muitos rostos assim ao redor da ação principal, que às vezes você não repara, mas que vão preenchendo o ambiente, vão dando vida ao lugar. E olha nesses fundos, por exemplo, a presença das estrelas, né, que estão se mexendo, ajudam a dar movimento ao cenário e também a trazer um elemento, né, temático que tem tudo a ver, afinal é um filme que se chama Guerra nas Estrelas. E eu acho que também faz parte dessa magia, porque, enfim, é difícil você pensar em algum elemento da natureza, né, que seja mais mágico, que evoque um senso assim de escapismo do que estrelas ou do que a lua, por exemplo, né? Corpos celestes, por exemplo. E se você for pensar, nem faria sentido você estar vendo, né, numa cena como essa daqui, as estrelas, porque você tem, por exemplo, o imperador em foco, a janela está fora de foco, e as estrelas deveriam estar fora de foco, né? Que elas estão ainda mais longe.
Mas mesmo assim você está vendo, né? Uma decisão criativa de manter elas, porque É pique som, né? O som no espaço. compõe toda a atmosfera, todo o clima do filme. E em The Acolyte você tem praticamente um Guerra nas Estrelas, onde você não vê as estrelas mais. Isso me lembrou, inclusive, o Titanic. Eu vi um vídeo uma vez de que o ator que fez o Gandalf tava tendo problemas pra gravar uma cena do Hobbit. Porque ele tava gravando em chroma key. E tava com depressão forte. Ele começava a chorar hard no meio da cena, porque tava sozinho lá. Deu pena, caralho. O cara tava tipo, maldito futuro. Mas é, a esterilização das coisas, né? Porque no filme eles têm muita essa presença das estrelas, né? Que dão um clima meio mágico para a noite, inclusive em cenas onde não faria sentido, né? Por exemplo, aqui ele está em foco, aqui não está em foco, mas a gente está vendo todas as estrelas aqui no fundo. Na cena do naufrágio, nem preciso mencionar, né? Praticamente o naufrágio nas estrelas. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui tem a ver com as interpretações. Eu acho que muitas vezes um rosto, né, de um astro, um rosto atraente, bem iluminado, fazendo expressões carismáticas, às vezes isso já é tudo que uma cena precisa para ela ter uma certa magia, por exemplo. E eu acho que The Acolyte não só não tem um elenco, né, com esse mesmo tipo de carisma dos atores da trilogia original, ou seja, né, estrelas são evitadas até nesse nível, como a série ela É baita. É quase que uma. É aquilo que a gente falou, né? Tipo, fractal. A essência daquilo é torpe, né? Então, tudo vai sendo contaminado indiretamente. Aí você tem falhas quase que simbólicas e ausências simbólicas. Tipo, é um detalhe do filme que se manifesta de várias formas diferentes, porque eles todos têm a mesma raiz de um núcleo apodrecido, que é essa, esses profissionais que estão tomando conta da série. também segue uma tendência que, para mim, é um dos grandes motivos pelo qual o entretenimento começou a deixar de ser mágico nas últimas décadas. Há 10 anos atrás, eu Não é só isso, o povo é feio. Se eu quisesse ver gente feia, eu olhava no espelho. Eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto. postei um texto no meu blog que chama Relacionamentos Conflituosos, onde eu discuto essa questão das expressões faciais e das emoções predominantes, né, na tela. E ali eu comento que eu comecei a reparar, né, nos anos anteriores, que toda vez que eu estava vendo um filme ou uma série, eu passava a maior parte do tempo vendo diálogos onde os personagens estão com cara de ódio, de reprovação, de desconfiança, de inimizade, de cinismo, né, desentendimento, frustração, emoções negativas. E não só diálogos entre heróis e vilões, que seria até mais compreensível, mas até entre pessoas do mesmo time. Isso para mim é problemático porque eu acho que essa magia do cinema que eu estou falando, ela depende muito de um espírito de leveza e de uma certa inocência. Quando eu estava tentando dissecar um pouco esse assunto da magia, né, no passado, eu cheguei à conclusão que a fantasia, por exemplo, por si só, ela não resulta nisso que a gente chama de magia, né? Tem filmes de arte europeus que têm elementos fantasiosos, né, o tal do realismo mágico, por exemplo, mas ninguém pensa, né, que só por esses filmes terem fantasia, você não pensa que vai ter uma terra Fanny e Alexander no Magic Kingdom, né, um brinquedo do tio Boom, por exemplo. Então eu percebi que valores associados ao pilar da benevolência, né, para quem conhece o meu mapa de valores, eles são indispensáveis para a magia acontecer. Então não eram só, por exemplo, os superpoderes do ET que isoladamente tornavam o filme mágico, mas todos os elementos, né, estéticos do filme. Ele tá falando, né, da obra de arte transcender o fato de ser uma ficção, né? Acho que é isso que ele tá falando. A obra de arte, ela ser algo além do que só um produto ou só uma ficção. Ela ser viva e transmitir essa vida e ser não só o mundo que você acha que tá vivo ali, né? Mas ser um, um pedaço de outra realidade que representa coisas mais reais ainda do que a própria realidade que você vive. A pureza dos personagens e o fato desses poderes estarem sendo usados ali para promover amizade, para promover cura, para inspirar um sentimento de esperança, por exemplo. E The Acolyte não tem nada dessa inocência, né? É uma sucessão interminável de cenas onde as pessoas estão com essas caras terríveis de
tédio, de ressentimento, de raiva, né? Ou então aquela Porque criança. isso é escrito por um escritor do Twitter ou do Blue Sky, sabe? É cara de tédio, ai, tédio, é muito legal. Você tá, mano, tomar no cu, cara, tomar no cu, que raiva, que raiva, que raiva que eu tenho de roteiro merda, cara. Que acabou de tomar uma bronca e arruinou todo o clima do passeio. Olha esse diálogo, por exemplo. Olha a cara dela. São, né, pessoas que estão no mesmo time, mas todas as conversas têm mais ou menos esse tom de indignação, de Eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu vou ficar quieto, porque isso aqui é... Ah, não, fica quieto, fica quieto. desentendimento, né? Ela com a irmã. É porque as pessoas que escrevem essas histórias não têm a mínima noção do que é se relacionar com outras pessoas, porque elas estão perpetualmente frustradas consigo mesmas. Ela com, enfim, praticamente todo mundo. E sempre no final de uma interação, pode reparar, tem sempre esse momento onde a pessoa fica meio que olhando pro nada, refletindo, né? Que passa um senso ainda de falta de O confiança. povo acha que é assim que essas pessoas, né, elas acham que é assim que pessoas funcionam. Né? Os personagens totalmente desinteressantes. Isso é o reflexo do próprio fato deles serem pessoas desinteressantes, totalmente... com a mente totalmente derretida já, sem a capacidade de enxergar o mundo e a beleza dele, né? Essas pessoas só vão enxergar as próprias frustrações. Confiança, de desconexão entre os personagens e de ambiguidade, que você não sabe muito bem o que ela está pensando aqui. Nessa cena que elas quase esboçam um sorriso, a música fica um pouquinho mais animada, algo bem sutil. Daí logo depois elas já estão discutindo. Daí tem essa cena aqui que aparece tipo um Chewbacca e acho que é uma cena que é para mostrar que a menina ficou encantada com ele, sei lá, e quis se aproximar. Mas olha a cara que ela faz, né, chegando ali. Isso, assim, eu também não vou tirar toda a culpa dos atores, não, tá? Porque, assim, provavelmente eles foram orientados a fazer mais ou menos essas coisas. Mas puta que pariu. Merda. Isso é o máximo de encantamento, de alegria que você costuma ver nos episódios. Ela Nossa. chega, né, fala um oi. Você acha que vai acontecer alguma coisa, mas não. Daí tem esse corte esquisito e ela volta e não serviu pra nada essa aproximação. Hã? São Que porra de roteiro é esse, esses mano? espaços também na edição, né, que dão esse ar um pouco mais naturalista para a linguagem toda da série. Daí ela Que merda. entra aqui, tem mais essa interação com esse garoto, né? Olha a apatia dessas performances. Mais uma vez a relação meio de desconfiança. Olha esse olhar que ele faz aqui agora meio pensativo também. Mostra essa certa desconfiança, essa desconexão. E daí quando eles tentam colocar esses toques meio engraçadinhos assim, que tem, né, tem humor nos filmes antigos, mas aqui não funciona, porque o clima geral da série é um clima mais pessimista, é um clima meio melancólico, então Nossa, que atuação merda. soa totalmente forçado, e a solução não é, né, tirar esses toques de humor e deixar tudo consistentemente tenebroso, e sim deixar todo o resto, né, muito mais leve, muito mais positivo, a ponto desses toques Eu nem vou de saber se é culpa da artista ou não, mas foda-se, vou xingar todo mundo nessa produção aí. humor não soarem inapropriados. Essa atitude, para mim, destrói o tipo de magia que eu associo a filmes como Star Wars, por exemplo. E revendo o Retorno de Jedi, eu me surpreendi. Essa questão de magia ele tá falando, envolve algumas outras coisas pessoais que ele gosta também, né? Mas o que eu tô falando de magia é um negócio mais universal para as obras, independente delas serem sérias e realistas ou deprimentes e tristes, essas obras também têm seu próprio tipo de magia. Mas o que ele tá falando é magia, uma magia positiva, uma magia esperançosa, né? Seria tipo a Disney antiga, né? Do quão raro é você encontrar essas expressões de raiva, né, na tela. Os personagens eles costumam estar ou com expressões neutras, quando é um assunto sério ou quando é um assunto meio burocrático, né, uma cena expositiva, ou então com emoções positivas, né, de surpresa, de aprovação, de alívio, de comemoração, de afeto, ou um tom de brincadeira, né? Você tem às vezes aquele mau humor do Han Solo, né, um sarcasmo dele, mas que tem uma natureza leve, que não indica realmente uma... Cara, o C3PO e o R2D2 são mais expressivos do que aqueles atores da série, puta merda.
Vai pro YouTube? Claro que vai, porque eu não iria. desentendimento sério entre ele e os amigos. Uma cena, por exemplo, que eu achei bem interessante é uma que o Luke Skywalker tá discutindo com o Darth Vader e ali ele faz umas caras assim um pouco mais agressivas, mas aí se você vai entender o contexto da cena, ele não tá ali expressando desprezo, né? Ou então se for Ah, e até poderia. Se for bem escrito, bem atuado e tiver um elemento simbólico importante pra isso, pega o Gohan, por exemplo, no Android 16, né? Quando ele vai virar Super Saiyajin 2. Ele tá putaço, mané. Mas tem magia também. O negócio é que ele tá falando uma coisa muito específica dessa esperança, né? Dessa leveza, dessa, tipo, de uma coisa mais positiva, de que vai dar tudo certo e de que a aventura é divertida, por mais que ela seja sofrida, né? Seria o pique Himmel, né, de Frieren. A aventura é sofrida, mas ao mesmo tempo é divertida, ele quer aproveitar ela. fazendo de vítima, ele tá, na verdade, tentando convencer o Darth Vader de que existe algo bom dentro dele. It is the name of your true self you've only forgotten. I know there is good in you. Então, mesmo nesse momento, a raiva é equilibrada por um senso de inocência. E mais curioso ainda é uma cena que tem o Luke Skywalker com um inimigo pior até que o Darth Vader, que é o Imperador. E os dois estão ali conversando. E embora as palavras deles, né, indiquem um conflito, uma inimizade, você também raramente ali vê expressões de desprezo e de ódio na cara deles. Pelo contrário, tem vários momentos onde eles estão conversando, sorrindo um para o outro, enquanto falam coisas ameaçadoras. Ou seja, o tom é totalmente diferente. Quando você vê esses filmes antigos, você se sente num ambiente leve, quase que de desenho animado, né? Com pessoas amigáveis, pessoas educadas e até fofas, eu diria, né? Tipo, o Retorno de Jedi, ele até exagera um pouco nessa fofura, colocando ursinhos de pelúcia praticamente, né? Os Ewoks, para interagir com os heróis. E eu acho que esse tipo de cinema ele precisa dessa qualidade inocente para funcionar. Eu acho que o cenário só, os efeitos especiais, por exemplo, a ambientação sozinha não vai conseguir tornar a história escapista e mágica se os personagens são amargos, sombrios, né? Pensa assim, né? O que é mais mágico? Você tá na Disney, mas com um grupo de pessoas deprimidas, fazendo cara de tédio, ou de repente você tá tomando um sorvete na lanchonete da esquina, só que com pessoas agradáveis, que se gostam, né? Dando risada e tal. Eu acho que isso acaba sendo uma experiência mais positiva. I love you, Mama. I love you. I love you. Então eu quis focar aqui só nesses dois elementos, nesses detalhes, mas como eu disse, eu acho que a magia do cinema ela depende de centenas de cuidados para acontecer, e eu acho que a única forma de todos esses elementos eles se alinharem é os artistas e os produtores, né, que estão no topo, realmente se importarem por isso e darem valor para esse tipo de experiência e orientarem a equipe toda, né, em direção a esse propósito. Eu acho que, infelizmente, os executivos hoje, por trás do entretenimento, em Hollywood, eles não entendem muito bem o produto que eles estão vendendo. Eu acho que eles entendem sim, é exatamente por isso que eles querem inverter tudo. É um processo consciente, cara. É de destruição de símbolo, destruição de mitos, né? Não tem como dizer que não é consciente depois que você vê 10, 20 anos, quase 10 anos de destruição massiva constante, repetida em todas as franquias que tinham alguma coisa de famoso ou bom no passado. Essas pessoas que estão fazendo de propósito, cara. Acho que igual na Revolução Iluminista, Revolução Francesa, teve uma rejeição por tudo que veio antes, só aceitando coisas lá da Grécia, né? É uma coisa parecida, cara. Eles não, é incabível algo clássico não ser modernizado. Cara, isso que der merda. É um negócio consciente, cara. É consciente. A inversão dos símbolos é consciente. A inversão de tudo. A ofensa à memória é consciente. Tudo isso é consciente. Não que eu acho que eles devam ser proibidos de existir. Pode fazer. Mas eu quero mais é que se foda. Simples assim. Não vou ver, não vou comprar. Trouxa é quem compra, cara. Trouxa é quem continua pagando pra ver merda.
Aí. Mas eu passo longe. Como se fosse um monte de, sei lá, de surdos tentando organizar uma orquestra sinfônica. Não, são pessoas que estão ativamente quebrando os instrumentos da orquestra sinfônica. Esses produtores, não só os produtores, mas os diretores, os roteiristas, existe uma inveja de saber que nunca vai conseguir alcançar a grandeza. E aí quando você sabe que nunca vai conseguir alcançar a grandeza, e você comenta coisas do tipo, iremos melhorar a história de Tolkien. Quando você escuta uma pessoa falando isso, você sabe que ela é uma invejosa. É o tipo de pessoa que prefere destruir do que criar, porque ela sabe que nunca vai criar algo minimamente bom. Então só resta ter o prazer da destruição, o prazer de chegar no ápice, destruindo tudo que está à sua volta, para todo mundo ficar igualmente na miséria, todas as obras ficarem igualmente ruins. Aí talvez você se destaque na sua mediocridade. Entendeu? Para agradar apreciadores de música clássica, né? E eles não vão conseguir porque eles não falam a mesma língua do consumidor. Acho que quando o Walt Disney, né, colocou aquelas sombrinhas na janela lá no cenário, ele estava se colocando no lugar de uma criança como eu ali no barquinho e entendia o desejo que ele estava atendendo ao fazer aquilo, né? E o mesmo vale, acho que para o George Lucas, por exemplo, né, quando ele punha as estrelinhas ali no fundo dos cenários. Então é isso, eu sei que não falta gente para reclamar de Star Wars e falar mal da Disney hoje em dia, mas eu quis dar esse meu relato pessoal porque geralmente o que me Sempre que eu puder falar mal da Disney atual, eu falo. É um pouco diferente, tende a ser diferente das coisas que frustram a maior parte do público. Então, quem sabe essas coisas que eu apontei, sei lá, contribuam algo para a discussão toda, tá legal? Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo. But beware. Anger, fear, aggression. The dark side are they. O negócio ainda vai contra a própria mensagem da obra, né, cara? Mas, mano, como que... Cara, desculpem fãs de Star Wars, vocês são muito bucha. Vocês são muito bucha por tolerar tudo isso. Desculpa. Desculpa. Vocês se afundaram na bosta, dando mídia pra esse tipo de obra. É isso. É isso. É a verdade. Eu sou do tipo que nenhuma arte deveria ser proibida de ser feita. Isso só reflete o público. Se o público gosta de comer merda, merda será feita para eles comerem. Devil May Cry, Alcolite e outras obras. Estamos indo para bostificação da arte. Não só a artificialidade, mas a bostificação da arte. Geral reclama, cara, reclamação não significa nada. O que importa é dinheiro. Enquanto o nego estiver dando dinheiro para eles, it's over. Mas o público não banca isso diretamente? Banca. Assina o serviço, compra boneco, vai no cinema ver, compra boneco novo. Boneco novo de pessoas do passado, né? Tipo, boneco do Han Solo novo. Enquanto tiver isso, mano... Eu sou do tipo que... Eu não faço boicote porque eu acho que eu vou mudar o mundo. Eu faço boicote por questão moral própria. Por filosofia própria. Se eu não estou satisfeito com algo, eu não vou comprar aquilo, mesmo que eu goste de um ponto específico, não porque eu vou quebrar a empresa, mas porque eu não quero estar associado com aquilo. Simples assim. Pior que essa série, o pessoal cancelou tanto que a Disney cancelou a segunda temporada. Que bom. Como saiu a primeira temporada, eu não sei. Mas que bom. E é isso aí, as mudanças são gradativas. Esse povo ele só responde a dinheiro, porque não existe princípio artístico nessas pessoas. Elas respondem por dinheiro. E você vai ter que fazer o jeito do dinheiro parar de chegar nela.